eu lembro que, cara, a gente teve muito problema com o Turtle, esse split. Porque ele tinha acabado de vir da Cage e o ego dele tava na lua. Lá em cima. Aí, tipo assim, ele achava que ele achava que ele sempre tá certo, tá ligado? Tipo, eu falo isso hoje porque, porra, ele deve se arrepender também, tipo, dessa época. Sendo Porque, tipo que assim, o Turtle já tinha jogado com ele. tipo assim, a gente jogou junto na Jailb, Sim. e aí ele saiu da Jailb, foi pra Cage, aí ele saiu da Cage e voltou pro nosso time. Que era basicamente o mesmo time, só com o professor ali de diferente, mas o resto do time era o mesmo, e o AD, diferente também. Mas Tá. assim... Então tinha o ele mid e passou o top split igual, na cara. Cage, foi pra final lá, perdeu, aí virou meme lá do... Pega essa joelho tanto. Esse mesmo. E aí ele voltou pro time achando que era tipo Da faker. verdade. Caralho. E aí a gente não tinha como discutir com ele, tá ligado? Tipo assim, ele nunca admitia que tava errado, e aí... Aí, mano, tipo, pra mim, assim, pessoalmente falando, da minha experiência daquele split, chegou um ponto que eu não ligava mais. Porque, pô, era muito problema pra, sabe, muito sacrifício pra, tipo, pra talvez nem conseguir. E aí eu falei, mano, foda-se. Aí eu fiquei no Holy Nelson. Não só você, né? Não sou eu, acho que todo mundo. Porque Pô. imagina, porque assim, porra, você começar o split... Cara, era aquilo, -8, -16, você podia fazer o split perfeito e nem classificasse, pá. Então, assim, tanto que difícil. depois desse split, a Riot mudou o regulamento. Isso. Porque antes a Riot punia as coisas com ponto. Com perda de ponto, com perda de ban. Aí quando isso aconteceu, eu acredito que na cabeça da Riot eles falaram assim, caralho, o cenário Achou. ainda não tá seguindo Nossa. o meu ritmo. Porque a Riot Jogão. sempre esteve num ritmo muito profissional. Isso. Muito acima. Os times não estavam. Sim. Então, pra esse regulamento, exigia-se que os times estivessem muito profissionalizados. Aí a Riot percebeu que isso aconteceu e falou, então, a partir de agora a gente não põe mais com ponto. Agora é no bolso. Até sim. que... Não, e outra, né? Eles fadaram no minuto 0 o time do campeonato. Né? É isso, porque essa punição destruiu a própria liga deles. Não, fudeu o ecossistema, porque não é Isso só os dois times penalizados que perderam a esperança de... Os outros ficaram confortáveis. Sim. Eles não tinham mais rebaixamento. Exatamente. Os outros times na época éramos... A Riot sempre foi bem profissional mesmo, e os times que eram meme... Esse que eu falei disso, velho. Mano, na minha visão, sempre foi muito profissional a Riot. Sempre. Em todos os quesitos, desde os primórdios. Desde quando nem tinha cenário profissional direito. O Empty rejeitou, velho. Desde que não tinha cenário profissional direito, a Riot sempre foi muito profissional. Os times que sempre eram roleplay. Os times sempre, tipo, faziam merda, sempre, mano, sempre dava merda. Sempre dava merda. Foram poucas as vezes que a Riot cometeu um erro e acabou fudendo um time. Eu nem lembro de uma vez que isso aconteceu. 8? Então, assim, 6 times sabiam, tá garantido. Sim. Porque o rebaixamento não ia existir. O cara... Achou de novo, era avisa o Tokers lá. tipo, estamos no CBLOL pra 2017. Porra. E é curioso porque no split anterior a esse, eu usei também esse regulamento de forma positiva no bagulho lá que era o desafio. Porque, como era penalizado por ponto, se você substituísse jogador durante o campeonato, você poderia. Só que ao invés de pagar uma multa, hoje em dia o CBLOL nem pode, na real. Só por ultra... condições ultra, pode, mas é condições tipo... Inscrição extra, você tem limite de tempo, passou daquele tempo, Não só tem se o mais. cara estiver doente, morrendo, tá O ligado? que eu fiz no split da CNB, que é antes desse, que você falou lá do Yoda? O Yoda não tava funcionando no time e tal, e aí a gente colocou o Vash, só que quando a gente coloca o Vash, a gente faltava 3 partidas do campeonato. E tinha no regulamento a partida de relegation, que a própria... Vou ser bem sincero, tá? A própria Riot não sabia que estava no regulamento. Sabia, é porque... Não. Teve algum erro de comunicação, então. Eu não assim, sabia, só que foi uma questão de... A gente faltava 3 partidas do campeonato. E tinha no regulamento a partida de relegation, que a própria... Vou ser bem sincero, tá? A própria Riot não sabia que estava no regulamento. Como assim a própria Riot não sabia que estava no regulamento, porra? Ela fez o regulamento, como é que ela não sabia? Teve algum erro de comunicação, então.
Assim, sabia, só que foi uma questão de Dre Volker, muito obrigado pelo Prime, senhor. Muito bem na família. Muito obrigado pelo seu apoio. Foi. Não é mal feito, mas teve falhas, sabe? Então, o alguma falha regulamento de tava comunicação. ruim. O regulamento tava ruim. Tem alguma falha de comunicação rolou, porque assim, você imagina que quando tem essa partida, isso é algo que é falado desde o início do campeonato. E o que acontece? Eu, como uma pessoa paciente que sou, pouco sabe disso, o que acontece? Pode comentar que agora eu vou esclarecer, porque inclusive isso foi culpa dos casters. Então, pois é. Eu não sei se a Riot não sabia que eu tava falando, eu falei imaginando. Lembrei de tudo agora, porque foi eu que fiz esse comunicado, lembrei, pode falar. Então, quando chega o regulamento da competição, é um monte de página que ninguém lê. O que eu faço desde sempre? Tinha que ler. Leu. Eu sempre Mas leio. ninguém lê. Porque, cara, você não pode ser surpreendido com uma coisa nos 45 do segundo tempo. É chato ler? Óbvio que é. Mas eu li e eu vi. Existe uma partida de relegation. Só que na hora que teve a transmissão, quando eles falaram que não tinha essa partida. Tipo, isso não foi citado. Era tipo, o sétimo e o oitavo tá automaticamente relegado. Não era isso? Terminou, O posso sétimo- falar? Isso, pode. Tá, então, era assim. Depois você continua, na verdade. Eu vou só completar isso. É porque isso, pelo que eu lembro, não lembro tudo perfeitamente, mas isso foi culpa dos casters. Porque tinha essa regra, sempre teve. Como eu falei, eu sempre tive muito próximo do PH, eu sabia dessa regra. Só que durante a transmissão, ficava o tempo inteiro martelando nisso. Sétimo e oitavo, rebaixados. Vai ser rebaixado, vai ser rebaixado. Isso foi falado Muitas ao vezes longo da durante- transmissão. Mas isso foi falado pelos casters, sabe? E em nenhum momento a Riot falou pros times, então, vai ser Binguas, rebaixado muito automático. obrigado Aí pelo quando Prime, chegou no senhor. Muito bem final, na família. tinha essa questão de, a gente sabia que isso ia acontecer, sempre soube, só que os times se surpreenderam ou alguma coisa do Não, gênero, eu né? sabia o tempo todo que ia rolar. Tanto Sim. que eu até mandei, eu usei o regulamento de duas partes. Primeiro, porque eu sabia que tinha essa partida, e que se eu substituísse o Bash, eu ia tomar penalidade de ponto Sim. e eu ia pro oitavo. Mas por ir em oitavo eu não era rebaixado automaticamente. Eu podia substituir o jogador, tomar ponto. Não, mas calma aí. Como é que você joga um campeonato sem saber que tem a porra do relegation? Me explica. E tipo assim, como é que os caster fala informação? Como é que chegou nesse ponto? Tipo, relegation. Cara, relegation era tipo assim, ó. Como é que funcionava o CBLOL, tá? Como é que funcionava o CBLOL? E jogar isso aí. Eu falei, Isso. Eu lembro disso aí, eu Aí lembro. eu falei, eu tenho direito a uma série. Sim. Eu lembro que eu mandei exatamente essa frase. Sim, Eu sim. tenho direito a uma série. Aí a pessoa, na época, me respondeu, como assim? Eu falei, não, eu tenho direito à série, tá aqui no regulamento. Copiei, colei o regulamento e tava lá. Por isso que eu falei que, na época, teve essa confusão de comunicação. Teve sim. Tanto que o público também, em grande parte, O achou que público era não entendeu. tapetão, entendeu? Porque o split inteiro você falou, não tem, é automaticamente rebaixado, e do nada tem uma série. Sim, Não, mas sim. isso aí E aí deu esse rebuliço, mas enfim. Relegation, verdade. Tipo assim, tinham 8 times no CBLOL, certo? O último time, ele, na teoria, os dois últimos eram rebaixados automaticamente. Quem terminasse em sétimo e oitavo era rebaixado automaticamente. Aí inventaram o relegation. O que era o relegation? O relegation, ele serviu de duas formas. O último time jogava contra o penúltimo para ver quem ia ficar no CBLOL e quem ia cair. Depois de um tempo, eles mudaram isso. Para ser o sexto e o sétimo, jogavam entre si. Quem ganhasse estava no CBLOL e quem perdesse jogava contra o primeiro do circuitão. E aí, se o primeiro do circuitão ganhasse, ele subia. Se o primeiro do circuitão perdesse, ele ficava e o time mantinha no CBLOL. O último caía direto sempre. Não era o segundo? Era o segundo, verdade. Era o segundo. O primeiro subia direto pro lugar do oitavo. É isso mesmo, chat. É isso mesmo. E você em cima, aqui. A gente fazia o trio aqui, ó. Hoje a grandíssima Vorax antiga PRG chegou no cenário pegando, né, essa vaga que era da OPK, basicamente.
Não. Foi isso? Não, foi o quê? Não, Não, eles Não. Minha compraram memória é uma Então, bosta, ó, vamos lá. vamos voltar pra 2016. A memória é muito ruim, tava no, cara. a gente tava no PK e aí a gente fez um campeonato, assim, pífio, né? Sim. Até esperado, Dadas porque a gente as tinha menos 8. condições. E a gente jogou Relegation. Contra... Não lembro qual time que era, mas a gente ganhou. Também não lembro. Então o PK manteve a base. Contra Sim. Dex? Foi contra... Dexterity, acho que foi contra Não o Dexterity. lembro. Ganharam da Não era- Eu Dexterity. sei qual time que era. Era um time com um nome muito estranho. Ah, não era o Champ, Iron- e Champ. Era um time Era em muito- Shape ou Iron Shape. Hawks, alguma coisa assim, Era eu em não Shape. lembro. Era em Champ, eu acho. E a gente ganhou, só que depois disso, todo mundo saiu da line. Era assim, ó. A gente, tipo, E Champ. todos, os Assim, 5 ó. players, o coach e o manager, a gente abandonou a line e ficou todo mundo frente. Ah, é verdade. Por que aconteceu isso? Cara, porque a OPK, basicamente, assim, não dava condição pra gente. Vocês são pica, Nada chat. melhorava, só ficava pior. Amo vocês. Eles prometiam coisa e não cumpria. E a gente basicamente, Ah, mas isso aí era a história Tipo, de toda a org, pô. na época, eu até lembro até hoje. Teve um bootcamp que eu fiz. Cara, esse bootcamp eu nunca vou esquecer. Porque foi assim, esse bootcamp, na teoria, ele era pra ser pago. Tá? O bootcamp era todo pago, tal, não sei o quê. Só que eu não sabia que no fim do bootcamp, quem ia ter que pagar pelo bootcamp ia ser a gente. Eu não sabia disso. Não me falaram essa parte. Falaram que o bootcamp ia ser pago. Só não falaram por quem. Não falaram por quem. Aí chegou no fim do bootcamp e a gente recebeu a seguinte notificação. Então, a gente vai pegar a premiação do CBLOL de vocês pra pagar o bootcamp, tá? Aí eu olhei assim. Ué, o bootcamp não era pago? É, então, mas vai ser pago com a premiação do CBLOL. Eu olhei, ué. Por que eu não sabia dessa parte antes?